A gente vai rodar aqui. A casa caiu para esse indivíduo que vai aparecer nas imagens. O Lucas vai colocar para mim. O delegado Gustavo Mesquita, que é o presidente da Associação dos Delegados, fez essa prisão em flagrante de mais um bandido que havia acabado de praticar 2 assaltos na região central de São Paulo essa semana. Vamos ouvir o que o delegado disse, ele contando como conseguiu capturar esse indivíduo. Isso aí, pessoal, estou aqui no primeiro DP, acabei de prender um assaltante, estava voltando do trabalho, cruzei com 2 indivíduos, correndo, situação suspeita, desci do carro, corri atrás, dei voz de prisão, um obedeceu, o outro saiu, evadiu, conseguimos recuperar os objetos aí das vítimas. As vítimas apareceram, 2 mulheres, 18 e 19 anos, relataram roubos com violência, uso da força física. Infelizmente um se evadiu, mas os objetos foram recuperados. Estamos aqui agora no primeiro DP realizando procedimentos de prisão em flagrante. Policiais do Garra aqui prestaram apoio. Um a menos aí nas ruas. A situação é difícil, né? Mas a gente vai seguir cumprindo a nossa missão. Ok, esse delegado então contando como foi, voltava para casa depois do trabalho, aí viu os 2 indivíduos correndo. Ao descer do veículo e dar voz de prisão, um deles jogou os objetos no chão, o outro escapou e foi aí que ele imobilizou o indivíduo e pediu apoio aos policiais civis do Garra. E na sequência, as vítimas, que são 2 jovens, 2 moças de 18 e 19 anos, apareceram e aí reconheceram o assaltante. Felizmente, elas estavam bem e ainda conseguiram reaver os pertences. Olha elas aí na imagem, conversando justamente com o delegado. E os números são impressionantes. Segundo os dados divulgados recentemente pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, em 2022, a capital paulista registrou um aumento nos crimes de roubos e furtos em geral. Os roubos cresceram 2%, passaram de 141.134 para 143.936 casos. Já os casos de furto subiram de 226.566 para 236.145 delitos. Foi um aumento de 4,2%. E agora, justamente para a gente falar sobre esse caso ocorrido essa semana aqui em São Paulo, a gente conversa aqui no Flagrante com o doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno. O delegado está aqui já com a gente. Doutor, boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns pela captura. Bem-vindo aqui ao Flagrante. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, toda a Jovem Pan. Estou à disposição aí, agradeço a oportunidade. Queria que o senhor detalhasse para a gente, doutor, como é que foi essa ocorrência. O senhor, como disse no vídeo, estava voltando do trabalho, era final de expediente, é isso? Exatamente, por volta das 20 horas, retornava de um compromisso de trabalho, quando avistei 2 indivíduos, eu estava no carro, e avistei 2 indivíduos correndo, em atitude bastante suspeita. Um deles carregava um celular na mão e o outro uma mala de viagem. Imediatamente desembarquei do veículo, ali o instinto fala mais alto, e com a arma em punho passei a persegui-los, dando voz de parada, voz de prisão. Depois de alguns metros, cerca de 100 metros, um dos indivíduos acabou obedecendo, pedi que ele levantasse as mãos e ficasse ali de bruços. Tentei ir atrás do segundo indivíduo, infelizmente acabou se evadindo, a gente conseguiu ali já identificar os objetos da vítima, cartões, o aparelho celular, também uma bolsa de viagem. Solicitei apoio ao Garra DOP da Polícia Civil. Antes do Garra chegar, passava ali na via pública uma viatura da Polícia Militar, já parou também para prestar o apoio. Em seguida também as 2 vítimas, 2 mulheres, 18 e 19 anos, compareceram, reconheceram o autor do roubo. Inclusive relataram que no momento do crime, o autor, na companhia do seu comparsa, ele foi bastante violento, Eles usaram da força física para conseguir subtrair os objetos. Felizmente conseguimos prender um dos indivíduos, tirar de circulação, sabe-se lá por quanto tempo, mas agora é com a justiça, e também conseguimos minimizar um pouco aí o sofrimento da vítima, restituindo os seus pertences, seus objetos que com tanto custo, com tanto sacrifício, certamente ela conquistou. Elas acabaram se tornando exceção dessa estatística que eu destaquei há pouco, nesses mais de 140 mil furtos e roubos que têm acontecido mensalmente aqui em São Paulo. Elas conseguiram reaver graças à agilidade, à experiência, à coragem do doutor Gustavo, que
possibilitou que elas reavissem os bens, melhor dizendo, né? E felizmente elas estavam bem, mas elas foram exceções, né? Muita gente acaba passando por isso e nunca mais nem sonha, nem imagina, né? Depois que acontece um roubo, já nem imagina que vai um dia recuperar o celular, recuperar a carteira, recuperar os bens que foram levados. Essas moças tiveram realmente muita sorte graças à presença do doutor Gustavo. Agora, e os próximos passos, doutor? Como é que vai ser a partir de agora? Porque mais cedo a gente estava até conversando, eu e o promotor José Carlos Blatt, que está aqui comigo, estávamos até conversando, falando sobre as fragilidades da legislação brasileira, as brechas que há na lei. Esse rapaz que foi capturado pelo senhor, doutor, ele vai ficar bastante tempo preso, bastante tempo atrás das grades ou não? Pode ser que em breve a gente já tenha ele nas ruas outra vez e praticando crimes. Olha, nós sempre esperamos que sim, né? Porque afinal é só a resposta do Estado que desestimula a prática de novos crimes. Quando um crime fica sem investigação, sem punição, ou quando ocorre uma prisão e aquele indivíduo é posto em liberdade no dia seguinte ou pouco tempo depois, a mensagem que se fortalece na sociedade é a mensagem de impunidade, é a mensagem de que vale a pena praticar crimes. É isso que a gente tem que combater. Então, no caso, ele foi autuado em flagrante pelo crime de roubo, um crime que em si ele tem uma pena razoavelmente alta, de 4 a 10 anos. Ele também já tinha antecedentes criminais também pelo crime de roubo, artigo 157. Então nós esperamos que ele, primeiro, não tenha o benefício da liberdade provisória, que seja preso preventivamente e que aguarde em regime fechado a sua sentença condenatória. Na minha visão, o grande problema hoje da persecução penal no país não está necessariamente nas penas. Nós temos crimes que trazem em si penas razoavelmente altas e severas. O problema está no nosso mecanismo processual penal, que traz ali diversos instrumentos que acabam se prestando à impunidade, né? Especialmente para aqueles indivíduos que praticam crimes que muitas vezes têm condições para pagar um bom advogado, por exemplo, e aí eles se beneficiam dos mecanismos do nosso sistema de processo penal, as infinitas instâncias e recursos que nós temos, né? Muitas vezes arrastam esse processo penal por anos até que ocorre a prescrição e, por consequência, a impunidade. Então, eu penso que o que nós precisamos reformar, entre outros aspectos, mas é o mecanismo de persecução penal que está dentro, os institutos ali que estão, em sua maioria, dentro do Código de Processo Penal, bem assim também benefícios como a saída temporária, benefícios que, se algum dia fizeram algum sentido, que eu penso que nunca tiveram sentido nenhum, mas hoje muito menos, com a criminalidade avançando, a população de bem trabalhadora, que a grande maioria do nosso país cada vez mais acuada, com medo em casa, e a bandidagem fazendo a festa. Então, a gente não pode mais admitir certos institutos que só existem para beneficiar a impunidade e estimular a prática de novos crimes. Doutor. Nada, quem fala, o Blatt, tudo bem, doutor? Satisfação. Ô, doutor, uma honra. Em falar com o senhor e, primeiro, antes de mais nada, dar os parabéns por sua conduta, né, irrepreensível, né? E, efetivamente, esses bandidos deram azar de encontrar um policial civil como o senhor e rapidamente conseguiu dominar um deles, infelizmente o outro acabou se evadindo, mas é o que nós conversamos aqui no estúdio, né? A questão, nós também como promotores de justiça, nos sentimos frustrados, porque o trabalho policial é feito nas ruas, é elaborado o inquérito policial com todo cuidado, esse sujeito é apresentado a uma audiência para que o juiz possa examinar todos os requisitos formais do flagrante e muitas vezes nessas audiências muitos desses sujeitos criminosos acabam saindo pela porta da frente. E quando não saem pela porta da frente nessas audiências, ao longo do processo, vários pedidos, né, de liberdade, habeas corpus, né, subindo para outras instâncias, acabam efetivamente alcançando o resultado desejado, né, porque tem um bom advogado e os instrumentos que acabam dando todas essas brechas. Mas eu acho que a Polícia Civil e o Ministério Público estão fazendo o seu papel. Infelizmente, muitas vezes o Judiciário acaba não repercutindo, né, com a firmeza necessária para a manutenção desses sujeitos na prisão. Mas eu queria parabenizar o senhor e toda a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que apesar dos números assustadores, tem feito o seu papel, né, com bastante dignidade, com bastante sobriedade e responsabilidade. Meus parabéns, doutor, pela
pelas medidas aí tomadas nesse caso. E ainda bem, né, doutor, que apareceu a vítima, porque se não aparece a vítima, você vai levar lá na delegacia e não vai ter sequer o flagrante, não é isso, doutor? Justamente, muitas vezes correria até o risco de eu próprio ser ali acusado de um eventual abuso, né? Isso acaba ocorrendo, infelizmente, com os policiais que hoje estão na mira, né? O policial hoje, infelizmente, enquanto para a grande maioria da população o que prevalece e deve prevalecer é a presunção de inocência, o que a gente percebe, infelizmente, é que para algumas pessoas o policial tem sobre ele a presunção de culpa, né? Esse tipo de lógica também precisa mudar, né? Perfeito. Doutor Gustavo, quero agradecê-lo muito pela presença aqui, mais uma vez, parabenizá-lo, como fez agora o doutor Blatt, assina embaixo, fica aqui o nosso reconhecimento, nossa gratidão, os parabéns pela ação do senhor, bom trabalho por aí, a situação está difícil mesmo e a gente conta com agentes como o senhor para poder tentar minimizar esse drama da violência aqui em São Paulo. Obrigado, doutor, mais uma vez, parabéns, boa tarde. Agradeço. Boa tarde. Eu agradeço, quero só ressaltar que o resultado, o desfecho só foi positivo também graças ao apoio e à integração entre as forças, a Polícia Civil e a Polícia Militar, que compareceram ao local e atuaram com extremo profissionalismo e de maneira integrada. É isso que a gente espera e é isso que eu acredito que agora no futuro a gente vai ter com o nosso governador Tarcísio, secretário Derrite. Quero também fazer a minha homenagem aqui ao nosso delegado-geral, doutor Arthur Dian. Tenho certeza que estamos muito bem comandados, representados. A Polícia Civil vai seguir exercendo a sua função e ainda mais forte em prol da defesa da população, do cumprimento da nossa missão, que é proteger o cidadão trabalhador, cumpridor das leis e combater o crime. Muito obrigado. Perfeito, nós que agradecemos. Obrigado, doutor. Boa tarde, até uma próxima. Melhor assim, né, doutor? Nesse caso, um desfecho positivo, mas como eu falei, foi uma exceção, né, infelizmente. Veja, eu que até comentei com o doutor Gustavo, se as vítimas não se apresentam naquele momento, ele já tinha os documentos, o celular, etc, e leva esse sujeito para a delegacia de polícia, às vezes teríamos até dificuldade na prisão em flagrante e a manutenção desse sujeito. Então, é importante também para a nossa população, quando você for vítima de um crime como esse, registre a ocorrência, procure a delegacia mais próxima, que as pessoas estão também numa sensação de impotência, né? Então, às vezes o sujeito leva um celular dele, leva um relógio, leva uma carteira, enfim, ele acaba não registrando a ocorrência. E às vezes um policial, como o doutor Gustavo e tantos outros, né, que realizam aí batidas ou acabam abordando os sujeitos, pegam um objeto que seja possível objeto de uma infração penal contra o patrimônio, vão verificar não há registro de ocorrência e não dá para segurar o sujeito. Então é importante também que a população faça o seu papel, denuncie, leve à Polícia Civil esses casos para que possam ser investigados e as pessoas punidas.